Agora sim, estamos diretamente do nosso Face, da nossa página no Facebook e estamos também aqui no nosso Instagram. Gente, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos aqui para esse vídeo de hoje, para essa live abençoada que a gente tem feito toda semana, às terças-feiras, às 20 horas, aqui, diretamente da Igreja Presbiteriana de Cambé. Um tempo de renovo, refrigério, tempo de renovo para a nossa alma. Deus sempre tem algo muito especial preparado para mim e para você. Nós precisamos apenas abrir o nosso coração para que esse tempo seja realmente um tempo de transformação, um tempo de bênção, um tempo de Deus para o meu coração, para o seu coração, para aquilo que Deus tem preparado para nós. E hoje eu quero convidar você para nós conversarmos um pouco sobre o ser humano enquanto imagem de Deus. E fica para a gente aqui essa grande indagação. Todo ser humano é a imagem de Deus? Eu gostaria de começar com essa pergunta para você, para a gente ir aqui conversando e discutindo essa questão. Todo ser humano é imagem de Deus? Olha que pergunta intrigante, hein? Todo ser humano é a imagem de Deus? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer, eu não sei o que responder. Então, por isso, eu quero convidar você hoje para a gente começar a meditar um pouco sobre essa questão do ser humano, se o ser humano ele é a imagem de Deus, se o ser humano não é a imagem de Deus, ou o que é a imagem de Deus. E para isso, eu quero convidar você para a gente começar lendo Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu estou lendo aqui na Bíblia, na Nova Tradução, e aqui diz assim, Nova Tradução da Linguagem de hoje. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, parecerão conosco, ou seja, será a nossa imagem. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus, ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo, tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no céu, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Aí, então, nós começamos a pensar, e muitas pessoas vão responder imediatamente, todo ser humano é a imagem de Deus. É que sempre que nós pensamos sobre o ser humano como imagem de Deus, a gente pensa no ser humano antes de Gênesis capítulo 3. O que significa isso? Nós sempre pensamos no ser humano antes da queda. E o que é que retrata o ser humano enquanto imagem de Deus? E é essa a grande questão que vem para a gente fazer aqui e começarmos a nossa discussão. Talvez seja até um tema bastante polêmico, né, na verdade. Mas o que faz do ser humano imagem de Deus, segundo nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Dentro da teologia reformada, dentro da teologia mais conservadora, nós vamos ver aqui que a interpretação que se dá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, é a ideia de que o ser humano é a imagem de Deus no que diz respeito àquilo que Deus quer que o ser humano faça, que é algo especial, que é algo muito especial. E aí eu convido você para a gente começar a pensar sobre algumas coisas. Por exemplo, Deus, ele vai construindo e ele vai fazendo em cada dia uma parte da sua criação. Então, ele começa separando as águas, ele cria os animais, ele cria os vegetais, ele vai criando todas as coisas, ele vai dando origem ao dia, à noite, até chegar no sexto dia. E quando chega, então, no sexto dia, ele cria o ser humano. Eu acho que um texto que eu já meditei com vocês aqui, que é o Salmo de número 8, eu acho interessantíssimo esse salmo, porque vai dizer que o ser humano foi criado um pouco menor do que os anjos. Que o ser humano, então, é a coroa da criação. O ser humano é algo realmente precioso. No entanto, esse ser humano, ele tem
uma marca. E aí nós vamos nos aproximando de Gênesis capítulo 3. Olha que coisa interessante que a gente começa aqui a meditar. O homem, então, é o ser humano, o homem, a mulher, o ser humano é a imagem de Deus no que diz respeito. Estou falando dentro do contexto bíblico de Gênesis capítulo 1. O ser humano é a imagem de Deus porque recebeu de Deus uma missão especial. O ser humano é a imagem de Deus porque tem um relacionamento com Deus. O ser humano é a imagem de Deus, segundo alguns estudiosos defendem, porque Deus cria alguém para com ele ter um relacionamento próximo, um relacionamento de intimidade, alguém que fosse capaz de ter o seu coração ligado ao coração de Deus e, ao mesmo tempo, ter a liberdade de fazer e de querer estar na presença de Deus por livre e espontânea vontade, não por imposição. Quando Deus cria o ser humano, ele não cria um robô. Quando Deus cria o ser humano, ele cria alguém para com ele ter um relacionamento de proximidade, de intimidade. Deus dá o privilégio ao ser humano de fazer esse ser humano ser um conhecedor do coração de Deus, de viver a sua vontade, de viver o propósito de Deus para a sua vida. Estamos onde? No contexto de Gênesis capítulo 1. No entanto, o que acontece com esse ser humano é que é a grande questão aqui para nós. E o que acontece com esse ser humano? Esse ser humano, ele foi criado por Deus, a sua imagem, no sentido de exercer domínio sobre toda a criação. Então, é algo interessante para a gente pensar, né? Que Deus, ele não dá nome aos animais. Deus ordena que os animais fossem nomeados por Adão. Ou seja, ele ia olhar para os animais e dar um nome a cada um deles, segundo a sua espécie, enfim, tudo mais. É interessante a gente pensar sobre isso, né? Que privilégio que Deus dá ao ser humano de nomear cada um dos animais da sua criação. Isso significa que Deus dotou o homem de uma capacidade especial, porque todas as coisas que Deus criou, Deus estava dando agora ao ser humano, outorgando a ele autoridade para que ele dominasse no sentido de zelar, no sentido de administrar, no sentido de cuidar de toda a criação. E o ser humano, imagem e semelhança de Deus, é que é capaz de fazer isso, porque Deus deu a ele capacidade para fazer isso. Então, o ser humano deveria ser, e aqui é uma interpretação bem particular, o ser humano deveria ser esse elo que conectava a criação e o Criador. O ser humano seria aquele que haveria de cuidar, aquele que haveria de zelar, que haveria de administrar a criação do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas. Ele seria, então, ele tem sobre si esse grande privilégio de ser aquele que cuida, aquele que zela, aquele que administra toda a criação. E com isso nós começamos a pensar sobre que grande privilégio é olhar para nós e enxergar em nós essa grande missão que Deus nos deu enquanto seres humanos. Qual é o grande problema? O grande problema é que Deus dá também ao ser humano o poder de escolha. Em que sentido se torna um problema? Porque isso não é um problema, isso faz parte do privilégio que Deus nos deu enquanto seres humanos criados de uma maneira muito especial, de uma maneira pensada, de uma maneira maravilhosa. Que ele chega, e aí alguns defendem que há uma relação da Trindade e uma decisão de comum acordo entre as três pessoas da Trindade, no sentido do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chegar a essa conclusão de que o ser humano haveria de ser criado à imagem e semelhança deles mesmos, ou seja, da Trindade Santa. E então, poder ter com eles essa comunhão. Enfim. No entanto, Deus que dotou o ser humano da capacidade de escolha, disse para ele, olha, dessa árvore, desse fruto, vocês não comerão. Eu gosto sempre de lembrar, já falei sobre isso, que Deus deu a oportunidade para o ser humano, olha só. No mesmo jardim havia a árvore da vida e havia a árvore do bem e do mal. Preste atenção nisso. A pergunta que sempre vai ficar no nosso coração é: por que o ser humano não opta pela árvore da vida e escolhe a árvore
que Deus, exatamente o fruto da árvore que Deus disse que não era para ele comer, que a árvore que produzia o tal fruto do bem e do mal. É lógico que tem todo o contexto da tentação, da serpente, enfim, N coisas ali que estão envolvidas. Mas o ser humano que foi dotado pela capacidade de escolha, escolheu o mal, escolheu ceder à tentação da serpente, escolheu fazer o que Deus disse para ele não fazer. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que, uma vez que o homem desobedece a Deus, e então acontece aquilo que os estudiosos chamam de queda, o ser humano escolhe mal, o ser humano escolhe pela desobediência, e o ser humano escolhe se esconder. Se você ler Gênesis capítulo 3, você vai ver isso. Então, Adão e Eva comem do fruto, eles se escondem, Deus vem na viração do dia, à procura deles para chamá-los, e onde eles estão? Eles estão escondidos. Então, Deus vem ao encontro do ser humano, mesmo sabendo que o ser humano estava ali, escondido, e vivendo como um fugitivo, para não aparecer na presença de Deus. Bom, acontece o juízo de Deus, eles são expulsos do Jardim do Éden, ou seja, o lugar de delícias, o lugar de prazer, o lugar onde eles têm a oportunidade de viver o melhor de Deus, eles abrem mão disso, porque optaram pelo pecado. E aí o que acontece, voltando aqui àquilo que nós iniciamos da maneira como iniciamos a nossa conversa, o que acontece então com esse ser humano que é a imagem de Deus? Onde e como fica a imagem de Deus que agora a imagem de Deus ela continua refletida, ela continua presente nesse ser humano? Essa imagem de Deus que está no ser humano, não por escolha dele, essa digital, eu gosto de pensar nisso, eu acho que é maravilhoso a gente pensar sobre isso. Essa digital de Deus, que é chamada de Imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, essa digital de Deus no coração do ser humano, ela é deturpada por causa do pecado. E olha que coisa interessantíssima, para mim isso é fantástico. Esse ser humano que recebeu de Deus esse privilégio de dominar sobre a criação, agora ele deixa de exercer domínio no sentido de ser aquele que zela, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que trabalha para que todas as coisas caminhem adequadamente. Esse ser humano, que tem agora essa imagem de Deus deturpada em si, ele usa a sua capacidade de domínio, ele usa a sua capacidade de criação, a sua capacidade de ação que foi imprimida, dada por Deus a ele, para fazer o quê? Para agir contra o seu próximo. Nós vemos isso quando Caim mata Abel, seu próprio irmão, para agir contra a própria criação de Deus, porque agora ele se torna um predador voraz, que se torna por si só alguém extremamente egoísta, que trabalha no sentido de obter para si, de querer para si, um sujeito egoísta, um sujeito egocêntrico, e acaba invertendo as coisas. E aqui eu chamo a sua atenção para lembrarmos sobre a tentação da serpente. O que a serpente disse para Eva? Deus não quer que vocês comam do fruto, porque Deus não quer que vocês sejam como ele, detentores, conhecedores do bem e do mal. Para mim, particularmente, eu vejo que essa questão, a questão da tentação e do pecado, é porque, de alguma maneira, entrou no coração do ser humano a ideia de que ele poderia ser como Deus. Ele poderia ser da mesma estatura do próprio Deus. E esse ser humano que foi enganado pela serpente é o ser humano que não consegue experimentar agora o seu prazer em Deus. Porque esse ser humano que caiu na conversa da serpente, ele passou a acreditar num Deus que é
a sua própria imagem, ou seja, um Deus que é ele próprio. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo que, assim, particularmente para mim, responde muitas das questões do nosso dia a dia, que é o quê? Que é o fato do ser humano. Quanto mais ele se distancia de Deus, menos humano ele fica. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou dizer para você agora. Quanto mais o ser humano se afasta de Deus, menos humano ele fica. Porque qual é a característica desse ser humano criado por Deus? É a capacidade de não apenas olhar para si, mas no sentido de olhar holisticamente, olhar de uma forma ampla, olhar e ser capaz de enxergar a criação de Deus e ele como sendo parte dessa criação, e a criação como sendo parte da vida dele, a criação como sendo parte de tudo aquilo que Deus concede a ele para que ele possa experimentar, não no sentido de usura, não no sentido de gastar o que Deus está dando a ele, mas no sentido de se permitir cuidar, no sentido de permitir zelar de tudo aquilo que o Senhor confiou a ele. Então, o ser humano, quanto mais perto de Deus ele está, mais humano ele fica. E quanto mais longe de Deus ele se coloca, menos humano ele fica. E aí por quê? Porque quanto mais longe de Deus nós estamos, mais egoístas nós nos tornamos. Porque quanto mais longe de Deus nós estamos, mais olhando para nós mesmos, ou seja, o ser humano passa a ter uma visão muito específica sobre as suas vontades, os seus prazeres. E a vida, então, passa a ser algo muito pequeno, porque o ser humano consegue ver a vida somente a partir da sua perspectiva, a partir das suas próprias vontades, mas quanto mais perto de Deus ele está, mais capaz ele é de enxergar a sua pequenez, a sua limitação, e ele é capaz de enxergar o seu próximo. E isso, para mim, é fantástico. Bom, olhando então para Gênesis 1, 26, a gente vê Deus criando o ser humano, colocando nele essa digital que a gente chama de imago Dei, ou imagem de Deus, que é essa capacidade de domínio no sentido de administrar, e que por causa do pecado ela foi deturpada. Então, essa capacidade, ele perde, porque agora essa capacidade dele em agir torna-se uma ferramenta ou uma arma que esse ser humano usa em benefício próprio. Ele perde a conexão. E aí eu volto a citar a ideia de um grande teólogo chamado Paul Tillich, que ele vai dizer que o ser humano, a partir do pecado, ele tem uma ruptura. Ele tem uma ruptura com Deus, ele tem uma ruptura com o seu próximo, com a criação, e ele tem uma ruptura com ele mesmo. A própria visão que o ser humano tem a respeito de si é uma visão deturpada, é uma visão em partes, é como se algo, como se um vidro cai no chão, e então a única coisa que a gente consegue enxergar não é mais aquela peça, seja uma jarra, uma garrafa, sei lá, o que for. O que o ser humano consegue enxergar é como que esse vidro que caiu no chão, se quebrou, e então ele enxerga apenas partes pequenas dessa peça que teoricamente já não existe mais, porque é uma peça quebrada, ou seja, ele não enxerga o todo, ele não enxerga o que ele deveria ser, ele enxerga apenas uma parte. Gente, isso é algo muito profundo, isso é algo assim muito, muito grande, que não dá para a gente simplesmente parar e dizer, entendi tudo. Porque o ser humano, ele é complexo. No que sentido? No sentido de que o ser humano, ele infelizmente é uma peça quebrada que precisa ser restaurada pela graça de Deus. E aí é que eu chamo você para algo extremamente importante, que é a segunda parte desse estudo que nós estamos compartilhando aqui. E aí eu convido você para a gente olhar lá em Colossenses, no capítulo 3, que é um texto um pouco longo, mas eu vou ler com você aqui e a gente
faz essa reflexão sobre algo super interessante que eu acho que vai valer muito a pena você aguentar mais um pouquinho aí para a gente dar seguimento. Então vamos lá. Na segunda parte desse estudo que nós estamos falando sobre o ser humano como imagem de Deus, ser humano como imagem de Deus. Colossenses, no capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 14, diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, o Paulo, quando escreve essa carta, ele está dizendo para eles que é necessário, então, que a natureza terrena, ou seja, a natureza marcada pelo pecado, marcada pela desobediência, essa natureza caída que nos leva a caminhar para longe de Deus, que nos faz ser menos humano, como eu estava compartilhando com vocês. Ele diz que precisamos nos esforçar para que essa natureza terrena ela morra. E aí ele vai dizer o que é essa natureza terrena. Olha só, ainda no versículo 5. A natureza terrena que precisa morrer é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e que é a idolatria. Né? E no versículo 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele está dizendo que aqueles que vivem debaixo dessa natureza terrena, que vivem longe de Deus, que vivem nesse espírito de rebeldia, que prefere, ao invés de se entregar ao Senhor, preferem seguir as suas próprias paixões, sobre esses vem a ira de Deus por causa da desobediência. Então são conhecidos como filhos da desobediência. No versículo 7 lemos: nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Tá? Então ele está dizendo que essa igreja, esses irmãos, também passaram por essa experiência de ser filho da desobediência e estar debaixo da ira de Deus. Mas ele está dizendo, isso é em outro tempo, no tempo passado, porque agora vocês estão vivendo um novo tempo de Deus. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. E é interessante que ele volta a retomar e nomear sobre o que nós devemos deixar para trás, ou seja, nos despojar, ou seja, arrancar. É como alguém que tira uma roupa de sobre si, ou seja, despojar, tirar, colocar de lado. E ele vai dizer o que é. Ele diz: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E no versículo 9, não mintais uns aos outros, uma vez que não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Então ele vai dizer, uma vez que vocês entenderam que precisam se despojar, ou seja, precisam tirar, precisam fazer morrer a sua velha natureza, a natureza pecaminosa. Uma vez que vocês compreenderam isso, é necessário então que vocês deixem esse velho homem que existe dentro de vocês, que ruge feito leão, que quer tomar o domínio de novo da vida de vocês, que quer dominar através das paixões mundanas, através dos desejos carnais, enfim, todo tipo de pecado, de maledicência e tudo mais. Isso é conhecido como características da carne, é conhecido como características do velho homem, e isso deve ficar para trás, deve ficar esquecido, não deve fazer parte da vida cristã. E aí eu começo a falar com você sobre, mais especificamente, a vida em Cristo. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então ele está dizendo que nós vamos experimentar de maneira plena a imagem de Deus e vamos resplandecer a imagem de Deus quando? Quando Cristo vem para marcar a nossa vida e nos conduzir para uma nova história.
Alguns teólogos defendem que o livre-arbítrio, ele fez parte da vida do ser humano até a queda. A partir da queda, o ser humano passa a ser dominado pelas suas próprias paixões. O ser humano passa a ser dominado pelo desejo desenfreado em buscar o pecado. É como se o pecado fosse um entorpecente, é como se o pecado fosse um vício, como se o pecado fosse uma droga que toma conta do ser humano e o impede de tomar as melhores decisões. Portanto, esse ser humano que antes tinha a capacidade de escolher bem, passa agora a usar a sua capacidade de escolha sempre contra si mesmo. Ou seja, ele continua escolhendo. O problema é que todas as vezes que ele escolhe mal. E todas as vezes que ele escolhe juízo para si. Por causa do quê? Porque a rebeldia ainda toma o seu coração. Porque o pecado o conduz para a morte. Porque o pecado o conduz para longe de Deus. E todas as vezes que o ser humano, mesmo muitas vezes pensando que está decidindo para o melhor para si, ele continua cavando um buraco ainda mais profundo. E se não for a graça de Deus para alcançá-lo, para mudar a sua vida, mudar a sua perspectiva, mudar a sua sorte, ele vai continuar escolhendo o mal e ele vai continuar escolhendo contra si mesmo. Porque em Cristo nós somos nova criação, 2 Coríntios 5,17. Em Cristo nós somos nova criatura, ou seja, Deus nos fez de novo, é como se Deus tivesse nos feito de novo e nos dado novamente a graça de podermos escolher, porque Cristo nos tocou, Cristo mudou a nossa vida, mudou a nossa perspectiva, mudou a nossa história e nos trouxe de volta para os braços do Pai. E se lermos então Romanos, a carta aos Romanos vai trabalhar muito isso, no sentido de dizer que fora de Cristo não há capacidade de escolha, mas em Cristo Deus nos escolheu para sermos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Em Cristo Deus começa a fazer uma obra de reconstrução para que esse ser humano possa ser novamente movido pelo Espírito Santo, para que esse ser humano seja novamente dirigido pelo Espírito Santo e ser capaz de fazer as melhores escolhas, sendo ela a escolha de servir a Deus e de ser capaz de dizer não ao pecado. Meu Deus, que coisa tremenda! Olha que palavra maravilhosa. Em Cristo você pode vencer o pecado. Em Cristo você pode negar a sua natureza. Em Cristo você pode negar essa natureza pecaminosa que te leva para longe de Deus. Porque em Cristo você é nova criatura e Deus te deu a graça, o poder do Espírito Santo, para que você possa decidir seguir como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que nos toca, é o Espírito Santo que nos enche, é o Espírito Santo que vem para tomar a nossa vida no sentido de nos conduzir pelo melhor caminho. O ser humano sem Cristo, ele tem a imagem de Deus deturpada, e então as suas escolhas passam a ser escolhas ruins, nocivas a si mesmo, nocivas à criação de Deus, nocivas ao seu próximo, construindo um grande caos social, porque esse ser humano sem Cristo, ele está contra a própria criação de Deus, porque ele está contra o próprio Deus. Mas em Cristo, nossa comunhão com Deus é restaurada, a comunhão com o Criador é restaurada, e nós somos trazidos de volta. Olha que palavra maravilhosa. Em Cristo, você é trazido de volta para viver o melhor de Deus. Quanto mais perto de Deus você está, mais humano você é. Aí você diz assim, mas como isso acontece? Como isso acontece? Acontece porque... E aí, deixa eu terminar de ler o texto, daqui a pouco eu te conto. É algo tremendo, tremendo. Olha só quem entra aqui na nossa live, a Ângela. Ângela, puxa vida, minha prima entrou aí. Ô, Ângela, Deus te abençoe, que bom, obrigado por acessar. Deus abençoe você, sua família. Estou vendo aí o Diego Furlan.
Gente boa demais, cidade de Jataizinho, um abraço aí, Diego, um abraço para a nossa cidade de Jataizinho, prazer. Mande um abraço aí para os nossos colegas, nossos amigos aí dessa cidade tão especial para nós, né? Então, Deus abençoe muito a vida de vocês. Quero agradecer aí a Daiane também, obrigado por acessar aí a nossa live aí pelo Instagram. E olha só, gente, glória a Deus. Deixa eu terminar de ler o texto aqui. Estou lendo Colossenses capítulo 3. Agora eu vou ler o versículo 10 novamente e terminar de ler até o versículo 14. Versículo 10 diz: E vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. O que isso significa? Significa que nós temos a oportunidade de vivermos uma nova história, quando Cristo faz parte da nossa vida. Sabe do que nós precisamos? Nós precisamos entender que somos carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e entendermos que o maior presente que o Senhor nos dá é, e já foi, e é, e continuará sendo, a oportunidade de sermos tocados por essa graça, de sermos cheios desse amor que foi capaz de levar Cristo até a cruz do Calvário, para morrer a nossa morte, para vivermos a sua vida. Cristo é a nossa vida. Estou citando a música do Ademar de Campos, que particularmente gosto demais. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Olha que palavra maravilhosa, canção linda demais. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é: quanto mais de Deus nós temos, quanto mais na presença dele nós estamos, mais humanos nós nos tornamos. O grande problema do ser humano é que ele acreditou na conversa da serpente e ele acreditou que podia viver sem Deus. Sabe o que eu e você precisamos? Eu e você precisamos nos voltarmos novamente para os braços do Pai. Precisamos nos arrepender de acreditarmos na mentira do diabo, que faz com que a gente acredite que nós não precisamos de nada, não precisamos de ninguém, e muito menos precisamos de Deus. Isso é mentira, e nós precisamos nos arrepender dessa mentira e nos entregar totalmente nos braços de Deus, aquele que nos amou, nos ama e nos amará. O amor de Deus é grande, o amor de Deus é profundo, o amor de Deus é singular e é capaz de mudar a nossa vida e a nossa história. Estou aqui simplesmente para dizer isso a você. Deus em Cristo pode resgatar, mudar o que eu e você não podemos mudar. Somos fruto de uma natureza pecaminosa, mas em Cristo temos a oportunidade de nos voltarmos ao Senhor e de vivermos para Ele e de experimentarmos cada dia a presença dEle. O céu não começa depois que a gente morre. O céu começa agora, quando nós temos a oportunidade de viver a presença do Pai, vivermos na condução e na graça do Filho, de vivermos na direção do Espírito Santo. Eu termino falando com você algo muito precioso. Convido você para a gente meditar um pouco sobre Filipenses capítulo 2. E acho que ali Paulo está falando sobre a comunidade cristã, sobre o relacionamento, né, entre os irmãos. E ele vai falar que os irmãos devem servir uns aos outros, deve priorizar o seu próximo, deve viver de maneira tal que a relação entre os irmãos seja um relacionamento baseado
no amor, na comunhão, na prestação de serviço, sem ter nada em troca. E falando sobre isso, a partir do versículo 5, ele começa a citar Jesus como sendo essa referência para a gente. Eu até vou pegar esse texto aqui para a gente olhar de uma maneira mais pormenorizada. Então, nós lemos aqui, olha só, Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo 5, ele vai dizer, olha, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. E como é que era esse modo de pensar? Ele vai dizer, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Percebeu a primeira diferença? O que a serpente disse para Eva? Vocês podem ficar iguais a Deus. Qual é a diferença? A diferença é que Jesus, que é Deus, não julgou ser igual a Deus, no sentido de que ele agora está abrindo mão disso. Versículo 7, olha o que diz. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tornou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E aí que eu vou dizer para você uma coisa que vai dar um nó na cabeça da gente. Eu confesso a você que eu tive que parar e refletir sobre isso e falar, Deus, me ajuda para poder entender isso. Quando a serpente vem, ela diz assim, vocês podem ser iguais a Deus. Quando Jesus vem, Jesus, o Filho de Deus, vem e se torna carne, se torna ser humano, igual a gente, ele vem para nos mostrar como a gente deve ser. E diz que a gente não deve ser igual a Deus, no sentido de buscar ser independente. Mas Jesus, em todo o tempo, ele mostrou a sua dependência do Pai. Em todo o tempo ele estava orando, buscando a presença do Pai, porque Jesus estava ali sendo modelo para nós de como nós devemos viver a nossa vida, ou seja, na dependência de Deus, como nós devemos viver a nossa vida como ser humano. Estar na presença de Deus nos faz ser mais humano, enquanto que viver longe de Deus nos dá a falsa ideia de que podemos viver independentemente de qualquer coisa. É o velho ser humano dizendo, eu não preciso de nada e de ninguém. Isso é a maior mentira que o diabo tem plantado no coração das pessoas. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de uns aos outros. Família é projeto de Deus. Viver em comunhão com os irmãos é bom, é agradável, como diz o Salmo 133. Eu preciso ir à igreja, sim, no sentido de que lá eu vou encontrar os meus irmãos, porque somente assim eu poderei chorar com os que choram, me alegrar com os que se alegram, viver e servir através dos dons que o Espírito Santo ministra sobre a minha vida, viver em comunhão, viver junto, ter amigos, fazer amizade, servir, isso é parte da vida cristã, isso é parte de ser humano, isso é parte do projeto de Deus para nós. Cuidar da criação de Deus, cuidar e preservar aquilo que Deus fez, sejam os animais, sejam, enfim, tudo. Isso não é uma coisa para simplesmente, não desmerecendo, mas não é uma coisa simplesmente para uma ONG, isso é uma coisa para todos nós. Porque servir, cuidar da criação de Deus, nada mais é do que ser o ser humano que Deus nos fez para ser. Servir, amar, perdoar, ter paciência, zelar de relacionamentos saudáveis, trabalhar para que isso aconteça, isso faz parte de ser o ser humano que Deus nos fez para ser. Qual é o nosso grande problema? É que para ser um ser humano assim, nós precisamos estar em Cristo, porque fora de Cristo as nossas decisões são erradas. Fora de Cristo, por mais que a gente não queira aceitar isso,
Mas não estar em Cristo é não ter a capacidade de escolher segundo a vontade de Deus. E cada escolha nos leva cada vez mais para longe de Deus, nos leva cada vez mais para longe do ser humano e nos leva cada vez mais longe da própria criação de Deus no seu sentido mais amplo. Mas estar em Cristo é viver a comunhão com Deus, é viver a comunhão com o próximo, é viver a comunhão consigo mesmo, é viver a comunhão com a criação de Deus. Essa é a ideia. E é isso que Deus tem para mim e para você. Quero convidar você para a gente terminar aqui, né? Ler esse texto e depois citar um texto de João. Então diz o versículo 7, pelo contrário, Jesus abriu mão de tudo que era seu e se tornou em natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus e diz aqui, até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem, em honra ao nome de Jesus, toda criatura no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo serviu a Deus humildemente servindo aos seres humanos. E eu gosto lá do texto de João, capítulo 1, versículo 14, que diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O que significa isso? Significa que Jesus, ele decidiu se tornar como um de nós, para nos dar um modelo, um caminho, para nos ensinar como é ser humano de verdade. Ele podia vir e, como Deus, ser um ditador, ser alguém que fizesse com que a gente simplesmente obedecesse sem questionar. Mas ele não seguiu pelo caminho da imposição. Ele seguiu pelo caminho do serviço. A cena mais impressionante que nós encontramos na Bíblia é o Rei da Glória, é Jesus, colocando os discípulos sentados ali e um a um, inclusive Judas Iscariotes, que foi quem o traiu, um a um. Mesmo Pedro, sujeito de opinião forte, natureza difícil, mesmo ele, Jesus, ele pega a toalha, ele enrola essa toalha na cintura, ele pega a bacia, ele se dobra aos pés dos seus discípulos. E imaginem vocês, pés empoeirados, de homens que não usavam calçados como nós, mas homens que andavam com suas sandálias e chinelos por meio das terras empoeiradas da Galileia, Galileia dos gentios. Homens que tinham os pés sujos e que agora têm a oportunidade de serem tocados pelas mãos santas do Salvador. Onde Jesus estava, meus irmãos, onde Jesus estava, ele estava aos pés dos seus discípulos para ensinar-lhes que ser servo de Deus é ser servo uns dos outros. O pé de uma pessoa é um lugar extremamente revelador, porque os pés de uma pessoa mostram por onde ela caminha, mostra as suas dores através dos seus calos, mostra a sua história.
Jesus foi capaz de tocar nos pés dos discípulos, ainda que esses pés estivessem muito sujos, porque revelava o caminho por onde eles tinham passado. Mas para Jesus isso não foi nenhum problema, porque ele veio para nos mostrar como é ser humano de verdade. E ser humano passa pelo caminho do serviço, da entrega, da humildade, onde o maior serve o menor, onde aquele que pode mais cuida daquele que pode menos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a sermos de verdade humanos, imagem de Deus. E essa imagem de Deus só pode ser vivenciada por aqueles que decidem caminhar em Cristo. Deixa eu ler algo aqui para você. Quando nós somos capazes de fazer morrer a nossa natureza, como diz lá em Colossenses 3, no texto que nós lemos, tem um autor que vai dizer que nós podemos, em Cristo, temer a Deus e glorificá-lo. Diz que nós podemos ser como ele nos manda ser, enquanto esposos, amar nossa esposa, né? Enquanto pais, disciplinar e instruir os nossos filhos. Diz que o amor reconfortante de uma mãe é a imagem e semelhança do amor reconfortante de Deus, conforme Isaías 66:13. Diz que aqueles que exercem autoridade enquanto patrões podem ser o reflexo da justiça de Deus. Mas tudo isso que nós podemos viver, todas as melhores escolhas que nós podemos ter, faz parte de uma caminhada a serviço e na presença de Cristo. Que Deus abençoe você. Que Deus me abençoe, tenha misericórdia de mim, para que possamos ser de verdade homens e mulheres que refletem a imagem do Criador, que refletem o grande amor de Deus, que refletem a misericórdia do Senhor, que refletem a misericórdia que nos alcança, a graça que nos perdoa e o amor que nos constrange e nos salva.